a fazer o relato. A Prefeitura entregou as principais peças do orçamento sem atraso, incluindo os balancetes mensais e o balanço geral. Atendeu os índices constitucionais, atingindo 28,7%, com despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. No que diz respeito às ações de serviço público de saúde, chegou ao índice de 20,1%. Contas de governo. Não envio de peças componente da prestação de contas, déficit de execução no balanço orçamentário, irregularidade na análise do balanço patrimonial e ausência de registro de pagamento de amortização de dívida. Contas de gestão. Não envio de algumas peças componentes da prestação de contas, divergência de registro de recursos vinculados, devolução de um cheque no valor de R$ 1.600. Ausência de processo licitatório correspondente ao valor de 161 mil. Fracionamento de despesas na contratação relacionada ao mesmo objeto de forma continuada, fragmentada, cujo somatório ultrapassou o limite fixado para a despesa de licitação correspondente ao valor total de R$ 101 mil. Ausência de relação dos veículos. Levantamento dos débitos com Eletrobras e Agespisa. Contratação de serviços advocatícios e contábeis sem realização de concurso público. Ausência de informação sobre processo de inegibilidade. As contas do Fundeb. Ausência de processo licitatório correspondente ao valor de R$ 10.645. Conta de gestão do FMS. Devolução de 9 cheques no valor de 17 mil. Ausência de processo licitatório correspondente ao valor de 157 mil. Contratação de profissionais de saúde com mais de 2 vínculos empregatícios. Contas de gestão do FMAS. Irregularidade, contratação de psicólogo e assistente social. Na gestão de Maria Valmira Carvalho Costa. Já com o gestor Antônio de Carvalho Costa, também manteve a mesma irregularidade. Contratação de psicólogo e assistente social. Foi a única falha constatada pela DEFAM. Índice, Câmara de Vereadores. Despesa pessoal do Poder Legislativo, 4%. Despesa total do Poder Legislativo, 7,54%, ultrapassando o limite legal, que é de 7%. Despesa folha de pagamento do Poder Legislativo, 66%. Despesa subsídio dos vereadores, 3,2%. Houve ainda a falha do não envio de balancetes mensais, com atraso, um pequeno atraso. Não envio peça, componentes, prestação de conta, contratação de profissionais, elaboração de documentos municipais sem concurso público ou licitação, variação negativa, subsídio de vereadores. O Ministério Público de Contas emitiu parecer prévio da lavra da doutora Raíssa Maria Rezende pela aprovação com ressalva às contas de governo, julgamento de irregularidades às contas da Prefeitura Municipal, com imputação de débito no montante de 1.223, sendo 20,85 referente às tarifas de devolução de cheque, 1.207 alusivos aos juros e multa pelo pagamento de atraso à Eletrobras. Julgamento de irregularidade com ressalva às contas do Fundeb, com multas, irregularidades as contas do FMS, com multas,
e imputação de débito à senhora Maria da Cruz Silva Pessoa Santos, no valor de R$ 125,10. Julgamento de irregularidade com ressalvas às contas do FMAS nas duas gestões aqui citadas. Julgamento de irregularidade às contas da Câmara Municipal. Determinação legal que promova, que o senhor Antônio da Costa de Carvalho Costa promova a exoneração de servidores médicos que acumulam cargos até o limite da compatibilidade de horário, comunicando a esta Corte de Contas a medida adotada dentro do prazo de 30 dias. Concomitantemente, comunicado ao Ministério Público Estadual para acompanhar o efetivo exercício de ressarcimento ao erário. É o relatório. Com a palavra o doutor Cássio. Inicialmente eu gostaria de saudar o conselheiro relator Olavo Rebelo em nome dos demais conselheiros e autoridades aqui presentes nessa corte. Excelência, de fato houveram algumas impropriedades na prestação de conta referente ao ano de 2010, mas se você pegar a última prestação de conta, houve uma melhoria circunstancial, né, com relação à prestação de contas referente ao ano de 2010. Alô? Alô? Porque está muito baixo. Agora melhorou. Bom, como eu estava dizendo, então houve uma melhoria circunstancial com relação à última prestação de conta do ano de 2009 com o ano de 2010. Mas no nosso entendimento, nenhuma dessas impropriedades, e eu falo impropriedades, nenhuma dessas, em vez de irregularidades, no nosso entendimento são capazes de ensejar a reprovação de contas, tanto do município, as contas de governo, conta de gestão e as contas dos fundos municipais. Bom, cabe ressaltar, excelências, que todos os prazos foram cumpridos com folga. No caso, todos os índices constitucionais também foram atendidos, e isso, né, ressalta essa preocupação do gestor público em cumprir com esses prazos, cumprir com os índices, de tratar de zelar pela coisa pública. Bom, pelas contas de governo, o próprio relatório do Ministério Público de Contas, ele pede a aprovação, no entanto, com ressalva das contas de governo. E, para que a gente prossiga aqui na análise dessas contas, eu passo aqui, com relação às contas de gestão, de enumerar alguns itens que eu achei mais importante aqui, que a gente tem que verificar com relação a essas irregularidades ou essas impropriedades que foram apontadas no relatório da DEFAM e pelo Ministério Público de Contas. A primeira impropriedade que a gente vê aqui é o não envio das peças componentes da prestação de conta, né? Que após a solicitação da DEFAM foram enviadas todas as documentações, no entanto, foi recusada pela seguinte justificativa: após a apresentação das justificativas, todas as peças solicitadas foram apontadas, no entanto, foram recusados aqueles documentos físicos cuja obrigatoriedade do envio tem que ser por meio eletrônico. Ora, excelência, essas peças foram enviadas de modo física, porque foi justamente com a resposta da DEFAM, juntando aquelas documentações que posteriormente foram solicitadas. Por isso que elas foram enviadas por meio físico, juntamente com todas as demais documentações. Houve também aqui outros documentos ausentes, que foi a cópia do ato que justifica a frustração de receita e a cópia do ato que justifica a limitação de empenho. Ora, essas peças não foram juntadas porque elas não são necessárias. A resolução do TCE número 905, de 22 de outubro de 2009, né, ela é bem clara quando diz assim, e eu peço licença para ler o artigo. O que é que diz o artigo 49? O relatório resumido da execução orçamentária deverá ser remetido ao Tribunal de Contas por meio eletrônico, de acordo com o artigo 4º, devidamente assinado pelo gestor, pelo responsável pela administração financeira e pelo responsável pelo controle interno, até, aí ele vai enumerar todos os prazos que são necessários. No entanto, lá no parágrafo 6º, inciso 1 e 2, ele diz o seguinte: quando for o caso, e aí eu friso, quando for o caso, porque não é necessário, só quando há necessidade, será apresentada cópia do ato que
que acompanhada da respectiva justificativa sobre. Aí lá vai, inciso 1, limitação de empenho, especificando a unidade orçamentária, o projeto ou atividade, a natureza da despesa e a fonte de recurso, evidenciando também, caso ocorra, os movimentos de recomposição das dotações. E no inciso 2, frustração de receita, especificando as medidas de combate à sonegação, à evasão fiscal adotada e adotar, não entendi isso aqui, e as ações de fiscalização e cobrança. Quer dizer, a necessidade do efetivo envio dessa cópia do ato que justifica a frustração de receita e cópia do ato que justifica a limitação de empenho somente quando houver a necessidade. No caso, não houve frustrações de despesa e nem houve nenhum ato que pudesse justificar essa limitação do empenho. Por isso é que essas peças ausentes não foram enviadas. Então, o que faltou foi peças enviadas de forma física, juntamente com a resposta, e esses 2 atos. Foram as únicas peças faltantes. Então, a gente entende que, nesse caso aqui, essa irregularidade ela deve ser desconsiderada. Outro ponto importante que a gente tem que verificar é com relação aos cheques. Esses cheques, o primeiro cheque no qual fala que ele atribui que é de responsabilidade da prefeitura, esse cheque ele foi incluso pela DEFAN de forma errada. Esse cheque, inclusive, já fazendo a defesa do Fundo Municipal de Saúde, esse cheque, ele pertence à farmácia básica e não pertence à prefeitura. Vocês podem ver lá na crítica, quando se trata lá do Fundo Municipal de Saúde, esse cheque de número 19.359-3, no valor de R$ 1.600, ele está lá no Fundo Municipal de Saúde. Então, ele não pertence à prefeitura. E aí, já fazendo a defesa do Fundo Municipal de Saúde com relação a esses cheques, com relação a esse cheque número 850.004 da conta 19.359-3, no valor de R$ 1.600, isso aqui foi em decorrência de um CDC consignado no valor de R$ 525, que tem nos autos um ofício do gerente do Banco do Brasil, lá da cidade de Água Branca, justificando o porquê do não pagamento desse cheque. Então, não foi um erro da prefeitura, foi um erro do banco, procedimental do banco, onde foi feito o estorno, foi estornado também, inclusive, a taxa que estava sendo cobrada, e encontra-se o ofício do gerente do Banco do Brasil aí nos autos, justificando esse retorno desse cheque. Com relação também aos demais cheques lá da saúde, tem um ofício também da secretária de saúde explicando também esses 9 cheques, por que eles retornaram. O que foi que houve? Existiam 2 contas, uma do PAB, né, e outra da farmácia básica. As contas eram bastante parecidas, a numeração dessas contas. A do PAB, 19.361-5, e a da farmácia básica, 19.359-3. Então, devido a essa semelhança dos cheques, o cheque que era para ser emitido na conta do PAB foi emitido na conta da farmácia básica, onde não tinha dinheiro. Sendo que lá no PAB existia provisão total de fundos. Entendeu? E aí o que é que acontece? Quando esses cheques foram caindo, quando foram vendo essas irregularidades, todos os cheques foram devidamente compensados, todas as taxas, a própria gestora se encarregou de pagar essas taxas pelo não recebimento desses cheques, e todos foram compensados. E aí a gente solicita, inclusive a compreensão de vossas excelências, para esse fato. Não foi com vontade por ausência de valores, ou com a intenção de burlar a legislação, com dolo ou com má fé, foi apenas um erro por conta dessa numeração dos cheques. Né? Então a gente pede que essa irregularidade ela seja desconsiderada. Isso tratando-se do Fundo Municipal de Saúde, porque o cheque que a DEFAN elenca como sendo da Prefeitura, também ele é do Fundo Municipal de Saúde. Então a Prefeitura não teve nenhum cheque devolvido nesse período. E aqui eu observando, excelências, eu acompanho o município desde quando o prefeito atual assumiu o cargo. Como é que eu posso lhe dizer? É endêmico, é patente as circunstâncias como ocorre a licitação no município. A maioria das licitações do município, elas são desertas. Então, o que é que o prefeito faz? Ele é obrigado a fazer contratações diretas. E as licitações nas quais os relatórios da DEFAN do Ministério Público se relacionam aqui,
são com ausência de processos licitatórios, justamente por esse motivo que eu estou lhe dizendo aqui. E o que é que ele relata aí? Ausência de processo licitatório com relação a combustível, transporte de alunos e aquisição de peças. Esses três objetos, né, esses três objetos são do cotidiano do município. Então, é mais fácil ele fazer uma contratação direta do que estar abrindo uma licitação atrás da outra, sem que haja o comparecimento de licitantes, né, de interessados para concorrer a esse procedimento. E essas licitações, principalmente com o que se refere a essa questão de combustível e transporte, ela é feita tanto para a prefeitura como todos os demais fundos, né? E como não há licitante, não há interessados, ele faz a contratação direta. Com relação ao combustível, esse pregão, né, ele foi deserto. E cabe esclarecer o seguinte: no município de Hugo Napoleão só tem um único posto de combustível. Então, para que haja a contratação, ela é feita justamente lá nesse posto de combustível na cidade. Por isso que foi feita essa contratação direta e não existe processo licitatório. Com relação ao transporte de alunos, da mesma forma. Agora aqui, eu chamo a atenção, porque isso aqui também foi levantado nos relatórios da DEFAN e do relatório do Ministério Público, que ele diz que há uma discrepância entre valores, né, da contratação do quilômetro rodado com o mesmo veículo. Como eu acabei de dizer, as pessoas não comparecem à licitação. E o prefeito ele fica meio que refém, né, para poder contratar diretamente dessas pessoas. E o que é que eles fazem? Quando há uma estrada pavimentada, eles cobram um valor pequeno para fazer esse transporte. Agora, quando é estrada, carroçal, estrada que não existe pavimentação, ele cobra um valor bastante elevado para fazer esse transporte, mas também pelo mesmo quilômetro rodado, né? Então, o prefeito ele fica meio refém. Então, o que é melhor? Ficar sem transporte ou fazer uma contratação com um valor elevado, mas que esse valor também condiz com a realidade, para a nossa realidade aqui, a realidade do município, a realidade do nosso Estado. Então, essa impropriedade de discrepância de valor é justamente isso, por conta da contratação direta, e as pessoas que se proponham a prestar esse tipo de serviço, elas já vêm com esse valor elevado quando se trata de estradas carroçais. É? E peças de veículo da mesma forma. Quando quebra uma peça, há essa contratação direta, porque a gente não sabe, com essas contratações de peças de veículo, o que é que vai quebrar, uma ou outra, o que é que vai acontecendo. Então, é feito essas compras de forma direta. Outro item também aqui que vale a gente ressaltar é com relação a esses débitos da Eletrobras e da Agespisa. A gente sabe que isso não acontece só no município de Hugo Napoleão. A gente sabe que com relação a esses débitos de Eletrobras, Agespisa, INSS, FGTS no município, são dívidas antigas, nas quais os gestores são obrigados, por vezes, a fazer o parcelamento. Então, esses débitos aqui com relação à Eletrobras e à Agespisa são débitos de gestões anteriores. Foi o que o prefeito fez. Tomou a coragem de ir fazer o parcelamento. Então, esses juros e essas taxas aqui, que o elenco pede a devolução, são com relação a esses débitos do parcelamento. Ora, se existia débito anterior, o que é que o prefeito achou melhor? Não, eu vou parcelar, tem os débitos, tem os juros de mora, o que é que eu vou fazer? Tive a coragem de parcelar, o que os outros gestores não tiveram de fazer. Recebeu um débito de gestões anteriores e foi parcelar. A Cepisa, aliás, a Eletrobras, desculpe, e a Agespisa, ela está no direito dela de fazer um parcelamento e cobrar os juros. Mas esses juros aqui já é tudo naquele acordo de parcelamento. Nada que se torne uma impropriedade capaz de reprovar as contas do gestor municipal. E esses são aqueles tópicos que nós achamos mais interessantes e que possivelmente pudesse trazer alguma implicação ao gestor municipal no que se refere às contas de gestão da prefeitura municipal. A saúde, como eu já falei, existem essas impropriedades com relação aos cheques. E já foi explicado justamente por conta do cheque, um que foi por conta do CDC e os outros por conta de numeração das respectivas contas. E aí há também uma solicitação que ele fala na contratação de profissional com mais de um vínculo. Aí eu numerei aqui as pessoas que tinham mais de um vínculo, aqui no caso de médico. O Roger Moura de Brito. Esse médico aqui, ele era plantonista, trabalhou um único mês. O que foi que a prefeitura fez? No momento que constatou que ele tinha mais de um vínculo, a prefeitura rescindiu um contrato. Então, essa irregularidade foi sanada. O Elimar Mendes da Rocha, ele trabalhava no PSF.
Ele trabalhou de janeiro a fevereiro de 2010. O que foi que aconteceu? Ele passou numa especialização no Hospital Universitário de Manaus e lá ele contraiu outro vínculo. Só que foi o que aconteceu? O município retirou ele do cadastro. Só que o sistema, eu já falei isso aqui, outras vezes, o sistema ele não retira imediatamente o cadastro do médico. Esse cadastro ele perdura por 90 dias. Então o que é que acontece? Quando você está naquele liame temporal, fica tanto o cadastro atual como o cadastro anteriores que estão naquele prazo de 90 dias anteriores. Por isso foi que, com relação ao Elimar Mendes, ficou esse médico com mais de um cadastro. Com relação o Raimundo Borges Feitosa e o Djalma Alves Cardoso, um urgentista e o outro plantonista, eles têm 40 horas lá dentro do município. E a legislação atual diz que os médicos podem ter mais de um vínculo, desde que não seja superior a 40 horas em cada vínculo. Então, aqui não há nenhuma impropriedade com relação a isso. Então, excelências, são essas as ponderações mais importantes que achamos de evidenciar aqui nessa nossa explanação. E eu solicito a compreensão de vossas excelências que aprove as contas, não só do prefeito municipal, mas as contas de todos os fundos, né, por ser motivo de direito e que se faça justiça com relação a isso. Muito obrigado. Excelência, só um adendo aqui. Com relação para provar que aquele cheque era do fundo e não da prefeitura, eu tenho um extrato do Banco do Brasil. Se Vossa Excelência me permitir entregar. Doutora Mayra. Obrigado, Mayra. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, relator do processo, demais conselheiros aqui presentes, nobre representante do Ministério Público, senhor secretário, demais presentes. Faço defesa apenas da Câmara Municipal. Bem, excelência, analisando aqui a prestação de contas, temos pequenas falhas que merecem esclarecimento. Com relação ao ingresso na prestação de contas, o atraso gerou uma média de apenas 3 dias, bem abaixo da média aceita por esse tribunal, também, portanto, dessa forma, portanto, incapaz de gerar reprovação dessas contas. Com relação às licitações e contratos, eu gostaria de fazer uma observação quanto ao pagamento de serviços prestados como pedreiros. Esse serviço diz respeito à construção de um almoxarifado na Câmara, e o que a defesa entende é que, diferentemente do que a planta da EFAM e o Ministério Público, estariam abaixo do limite, né, portanto, seria uma licitação dispensável, nesse caso que são obras e serviços de construção, estarem lá dentro do limite dos 15 mil, aqui foram pagos R$ 8.500, por isso que não foi feito procedimento licitatório para isso. Com relação, vou deixar por último a despesa total da Câmara, com relação aos subsídios dos vereadores, há pouco tempo, inclusive, eu fiz uma sustentação oral aqui desse mesmo município, da Câmara, o conselheiro Jair, inclusive, foi o relator, e o ponto principal diz respeito a esse gasto com subsídio dos vereadores, do recurso de reconsideração. Não foi enviada a norma legal e realmente não foi. Por quê? Porque aqui nós estamos no exercício de 2010, como todos sabem, a norma seria para vigorar de 2009 a 2012, deveria ter sido feito, portanto, antes de 2009. O senhor Joaquim, presidente da Câmara, assumiu em 2009, quando chegou, não encontrou a lei para os 4 exercícios seguintes, procurou, junto à Câmara, o que já existia com relação à fixação dos subsídios vereadores, e existia uma resolução que datava de 2007, que fixava em 1.680, e não restou outra alternativa a não ser fazer o pagamento do subsídio com base naquela resolução que já existia, inclusive num valor abaixo. Em 2009, pagou 1.450 e em 2010, 1.205,68. Houve aqui, na verdade, uma redução. Nós, felizmente, logramos isso no recurso de consideração. Essa corte entendeu por bem acolher a justificativa do gestor, que realmente estava de mãos atadas, não havia outra alternativa. Por fim, peço aqui a atenção de Vossas Excelências com relação à despesa total da Câmara. O que foi que aconteceu? Como é sabido, a partir do exercício de 2010, esse limite, que seria de 8%, baixou para 7%.
Eu fiz questão de conversar pessoalmente com o contador da Câmara Municipal e ele me explicou que realmente foi ultrapassado nesse percentual 0,54%. Me disse ele, inclusive, que a maior razão para isso se deve às obrigações patronais, né? Como Vossas Excelências bem sabem, existem parcelamentos feitos, inclusive, pela Câmara, a Prefeitura recolhe, é feito pela Prefeitura, recolhe e desconto, né, da Câmara Municipal, paga esse valor todo mês. E aí, por conta da mudança, por conta dessas alterações desses débitos que já eram assumidos, houve a despesa total da Câmara foi superada nesse percentual de 0,54%. O que a defesa pede aqui a Vossas Excelências é que realmente aplique o princípio da razoabilidade diante de toda a conjuntura dessa prestação de contas. Todos os outros percentuais foram prontamente atendidos. Não há aqui nenhum indício maior de desvio de recurso público, de prejuízo para a Câmara Municipal, de apropriação pelo gestor dos valores públicos. Então, o que se pede aqui, conselheiro relator e demais conselheiros aqui presentes, é que essa prestação de contas da Câmara Municipal seja julgada regular, ainda que com as devidas ressalvas, é o que se requer. Eu gostaria de ouvir o Ministério Público sobre essa questão do índice da Câmara de Vereadores. Conforme a defesa falou, houve realmente, por força da emenda constitucional número 58, a redução do limite de despesa total da Câmara de 8% para 7%, sendo que boa parte das câmaras municipais não tiveram conhecimento a tempo da tramitação dessa emenda constitucional e mantiveram em suas leis diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais uma previsão de limite de despesa total em 8%, um percentual antigo. Diante disso, alguns municípios conseguiram, junto ao Poder Judiciário local, a manutenção do que havia sido aprovado na LDO e continuaram gastando nesse percentual de 8%, não seguindo a emenda constitucional, que reduziu para 7%. Se formos analisar em termos estritamente jurídicos, a emenda constitucional estava em vigor, teria efeitos imediatos, deveria ter sido reduzido o limite de despesa total da Câmara no ano de 2010 já. Mas fica aí a critério do colegiado analisar essa questão relativa à razoabilidade ou não de aplicação, tendo em vista que foi um ano de transição. Como eu disse, alguns municípios conseguiram na justiça que fosse mantido o percentual de 8%, considerando que já havia sido aprovado a LDO e a LOA naquele percentual. Em relação aos cheques do FMS, de fato eu verifiquei, o cheque da Prefeitura é do fundo, né? Porém, a justificativa de que houve confusão nas contas, me parece inverossímil, tendo em vista que as devoluções ocorreram não só em um mês, mas são 9. Todas do fundo. Acrescentando-se mais uma que estava na Prefeitura e realmente a gente verificou que é do fundo, do FMS, então seriam 10. Né? Todas são do fundo. Todas são do fundo. Tem mais ninguém? Sim, tem Prefeitura? Não. São do fundo. E são 9 ao todo? São 9 e não foram só em um mês. Por isso eu entendo que quando a defesa alegar que houve uma confusão de contas... Bom, se fosse em um mês específico, todos os cheques ocorreram a devolução no único mês, dava até para a gente imaginar que ocorreu uma confusão. Mas como ocorreu no mês de junho, outubro, dezembro, setembro, eu acho que realmente houve descontrole na movimentação bancária, do controle orçamentário e financeiro da FMS. São apenas essas considerações. Excelência, se verificar aí no item 2.1.3.1.1, no que se refere aos cheques devolvidos, a gente verifica que não foram vários meses.
foram aqui no mês 9 e o mês 10 de 2010, a maioria deles. Tem mês apenas 12 um, também. no mês 6 e no mês 12. Tem um Pois é, por conta por conta dessa confusão. Essa daqui, ó. Só eu vou interferir um pouco, porque eu trabalho também pela Contar, que faz a contabilidade aqui do município, e a conta realmente não foi só um cheque devolvido, são 9 cheques, mas a conta da confusão, que a gente tenta aqui é reduzir a quantidade de cheques, né? Considerando a conta da confusão, é essa conta 19.359,3, que aqui no caso seriam 1, 2, 3, 4, 5 cheques, certo? Essa conta que fez, aqui é onde existe a confusão entre a conta da farmácia básica, que ela muda só o dígito final, e a conta do PAB, que no PAB existiu recurso suficiente, na farmácia básica não existiu. Se Vossa Excelência verificar, aqui é o final do mês 9, 30/9, e o primeiro dia do mês 10. Encerrada a discussão, passo ao voto. Emissão de parecer prévio, de acordo com o Ministério Público de Contas, pela aprovação com ressalvas. Julgamento de regularidade com ressalvas às contas da Prefeitura Municipal com multa de 2.300 UFR. 2.300? Pelo número de falhas elencadas aqui, a natureza das irregularidades. Obrigado. Retiro aqui parte da imputação de débito referente ao cheque, que já foi explicado, e mantenho o valor relativo ao juro de multas pelo pagamento do atraso da Eletrobras, no valor de 1.207. Julgamento de irregularidade com ressalvas ao Fundeb, multa de 200 UFR. Julgamento de irregularidade? Regularidade. Hein? Regularidade com ressalvas. Deve com multa de 200. Irregularidade às contas do FMS, porque houve, além dos cheques, outras falhas que eu considero. Gerando uma imputação de débito de R$ 125. Julgamento de regularidade com ressalvas às contas do FMAS, acompanhando o Ministério Público de Contas nos 2 períodos, com multas. Tem multa de 200 UFR, nos 2 casos. E no que diz respeito aqui às contas da Câmara Municipal, conforme já se manifestou o procurador, eu vou, pelo entendimento aqui dentro da razoabilidade, votar pela regularidade com ressalvas e multa de 1.100 UFR. FMS, os 2 gestores, 600. Irregularidade. Determinação legal para que o senhor Antônio de Carvalho Costa promova a exoneração do servidor médico. O advogado já explicou que foram já exonerados, né? Então, eu retiro essa observação e colho o voto do conselheiro Abelardo. Essa imputação de débito refere ao que vocês poderiam esclarecer? Multas por atraso no pagamento da Eletrobras, no valor de 1.207. Quer dizer que você está imputando um débito porque a Prefeitura pagou uma multa à Eletrobras? Estou acompanhando aqui a Lei 5.088, o Ministério Público está propondo e eu acompanho. Nesse Porque caso. normalmente essas dívidas elas não são geradas pelo gestor atual. Isso aí, eu acho que são várias gestões que ocasionam esse prejuízo à Prefeitura, ou seja, atraso de pagamento de conta de luz e de água. Lá não sei se tem água, mas pelo menos a energia, isso é comum. Então você atribuir os custos, a penalidade apenas o que está pagando, o que negociou, e o que não pagou.
Será que está sendo justa essa imputação? Então, eu acho que deveria ser pelo menos, vamos dizer assim, apropriado a multa ser proporcional aos gestores que deram causa. Isso aí está sendo correto, está pagando a multa. Atualizou o município, no caso. Não só multa, como imputação de débito. Sim, pois é. Segundo o relatório, ele disse que a inadimplência no exercício de 2010. Não é só do Mas não existe a prefeitura gastar 120 mil reais de energia, eu acredito que não. Ô Abelardo, deixa eu fazer um parêntese aqui. A questão da multa, que a prefeitura atrasou as contas da luz, é realmente uma coisa desagradável para o juízo da prefeitura. Mas quando ela paga uma multa à Eletrobras, ela sai o dinheiro de uma instituição pública, a prefeitura, para outra instituição pública, a Eletrobras. Não há uma apropriação indébita. Não há uma falcatrua, um roubo, desfalque. O que há é uma má gestão e não pagar em dia a luz. E por isso a prefeitura transfere um pagamento de multa a outra instituição pública. Eu acho que isso não deve ser imputado como um débito ao gestor, nem que tenha sido ele, ainda mais se foi o anterior que deixou de pagar. Não deve porque não houve uma irregularidade gravíssima. A irregularidade aí é um prejuízo da prefeitura em benefício de outra instituição pública. É dinheiro que passa de instituição pública para outra. Não é o particular que está se auferindo do dinheiro da prefeitura indevidamente. Ninguém. Há, sim, o erro da falha da má gestão. Portanto, eu não vejo como imputar um débito aí e nem acho até que isso deva ser motivo de reprovação. Acho, sim, que deve ser motivo da gente punir o prefeito de uma certa forma, com uma recomendação, até com uma multa de 2 mil, mas multa por má gestão. Não por uma falcatrua, não por uma coisa que deva ser imputado o débito e fazer com que ele devolva à prefeitura a multa que a prefeitura pagou à Eletrobras. É a minha opinião. Eu acho até que esse gestor aí, ele está sendo penalizado porque o gestor anterior, não sei, deixou de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que não era para deixar mas esses débitos também se referem sem os recursos financeiros. Se que houvesse também. Porque existe dívidas com a Eletrobras que muitos gestores aí questionaram, né? Foi questionado. Então, quando o gestor questiona uma dívida, ele tem que, se é que ela existe, ele já tem que reservar os recursos para pagar aquela dívida em caso de perda na instância judicial lá. Eu não sei se é o caso. Mas quando, eu não vejo como penalizar esse gestor aí. Se é que é multa, tudo bem. Multa. É imputação de débito, eu não vejo como atribuir. Não tem como atribuir. Ele está pagando um erro de gestões anteriores. No caso, porque ele deu causa, esse atraso foi ele que deu causa? No caso, o Ministério 120 de Contas mil? Se atém aqui ao relatório da DEFAN, que ela diz o seguinte: inadimplência exercício 2010, com juros e multas incidentes. Sim, mas aí até porque foi pago desse exercício. Essas apurações, normalmente ele não apura. A DEFAN não apura 2, 3 exercícios, já cumulativamente, para saber de que exercício é. Então, para você atribuir a penalidade, a imputação de débito, por isso que a gente tem que ser bem objetivo, saber só, o gestor tal atrasou e o tal pagou. Então, hoje o tribunal está fazendo isso. Vai fazer agora, pela primeira vez, o levantamento, a transição de cargo de um gestor para outro. Aí vai poder ser feito esse levantamento. E antes não havia já existia, a legislação já prevê essa transição de um passando e outro recebendo. Só que na prática isso ocorre muito poucas vezes. Então, o tribunal agora vai passar a exigir. Mas eu também, no caso, eu só queria esclarecer bem se a imputação, se existe nos autos, se essa imputação foi, quem deu causa foi o gestor que está sendo aplicada a penalidade a ele. E a penalidade é a multa, a imputação do débito. Existe isso do relatório? Não, ela apenas informa que a Eletrobras, segundo informações trazidas pela própria Eletrobras, a inadimplência do município até o mês de dezembro de 2010. Além disso, como disse o conselheiro Afris, o gestor não se apropriou desses recursos.
Ele pode até ser penalizado com uma multa, pessoal, por má gestão, no caso. Mas assim, a imputação de débito, o serviço foi prestado pela Eletrobras. Alguém consumiu energia em nome da prefeitura, ou a prefeitura mesmo, entendeu? Eu vou votar. É meu vez de votar? Posso votar? Votar. Eu vou votar pela regularidade com ressalva e sem a imputação do débito, apenas aplicando uma multa. Como vota o doutor Anfriso? Eu voto igual ao conselheiro Abelardo. Agora eu queria uma indagação de Vossa Excelência. Do caso da prefeitura. Sim. Pois é, do caso do fundo, pelo que eu entendi, Vossa Mercê votou pela irregularidade apenas do Fundo Municipal de Saúde. Só. Aquele que tem os 9 cheques sem fundo. Então, eu voto com o conselheiro Abelardo na questão da prefeitura, sem imputação de débito, estamos discordando de Vossa Excelência, mas no mais eu concordo com Vossa Excelência. Tudo aprovação com ressalva, menos o Fundo de Saúde. E o Fundo de Saúde por causa do 9 cheque, que embora possa ter havido uma confusão, mas 9 é muito. Se fosse 1 ou 2, mas 9 é demais. E a multa aí estabelece 1.000 FR, o gestor aí, em relação à falha. Demais pontos eu acompanho o relator, já disse. Pronto. Pois aprovado da forma agora dita pelo conselheiro Anfriso. Apenas FMS com julgamento de irregularidade e multa de 600 UFR.